Queridos, queridas, queria nessa manhã falar sobre um tema muito difícil. Inclusive, a sua mamãe foi apresentada, Ana? Não foi apresentada, nós temos uma visitante muito ilustre em nosso meio, mãe da Ana Paula. Dá um tchauzinho só pra gente... Como é que é o nome da sua mãe, Ana? Obrigado, Dona Maria de Fátima. Seja muito bem-vinda em nosso meio. Que Deus a abençoe. O que eu vou falar hoje é muito delicado. Obrigado às irmãs que foram cumprimentar também, Maria de Fátima. Isso é muito importante. Cada dia mais eu amo essa igreja. Como a igreja é igreja, né? Vocês vão entender cada dia mais isso, gente. A igreja ser igreja é isso. A igreja é ativa. A igreja não fica dependendo dos profissionais da fé para fazer o ministério. A igreja faz o ministério. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Não é o pastor Cássio Pastorando que é sacerdote. Nós somos sacerdócio real, nação santa. E já vou pregar outro texto agora, misericórdia. Deixa eu voltar. Começar com o P29 aqui. Oi, Pedro. Oi, Jorge. Deixa eu usar. É daquelas mensagens que se for pro YouTube eu tô frito. E de novo. Você entendeu, né? Faz um filtro aí. Mas, se for para ser frito em nome de Jesus, serei. Porque é o que acontece. Nós estamos vivendo uma sociedade assustadoramente condescendente. Ontem fui ao shopping à noite com a Silvia para resolver algumas questões telefônicas lá de casa, que o telefone deu problema e não consegui. Eu fui lá, achei um telefone no Carrefour. Gente, barato demais da conta, viu? Não foi Black Friday não, mas promoçãozaça. Falei, sabe que você sai assim, revigorado do supermercado? Assim, fiz, glória a Deus. Baratinho o negócio, 60 contos no telefone sem fio, cara. R$69,90. E ainda, que foi lá no Boulevard, por pagar R$69,90 no telefone sem fio da Motorola, eu ainda não paguei estacionamento, ainda economizei 10 contos. Então saiu por R$59,90. Olha a mágica do ser humano. Aí eu saio com essa sensação capitalista de arrebatamento, né? Porque quando você faz um bom negócio, você fica arrebatado no capitalismo. Aí eu saio nos corredores do Boulevard Shopping. Uns caras bonitos, fortes, sabe? Bonito mesmo. Assim, eu fico cansado só de pensar o tanto que esse cara fica na academia, de tão forte. Os homens bonitos mesmo. De mão dada um com o outro, no meio do shopping. Oh, meu Deus. Eu não estou acostumado com isso. E nem posso ficar acostumado. Aí logo depois, duas moças bonitas também. Ai, Deus. Eu falei, e a Silvia falou, Cássio, é essa sociedade que os nossos filhos, os nossos netos vão herdar. E conversando sobre isso com a Silvia, eu falei, Silvia, mas sabe o que é o problema? Vão dizer, Cássio, você é preconceituoso, você está discriminando. Eu falei, sim, eu estou discriminando, eu estou olhando e dizendo que eu não gosto. Será que eu não tenho direito de dizer que eu não gosto? Mas só porque é gay, é homossexual. Não! Eu falei, Silvia, se eu vendo um casal andando, eu soubesse que eles estão em adultério, se eu visse duas pessoas, eu tenho certeza que já aconteceu de eu saber que a pessoa é casada com outra e ver assim passando de mão dada com a outra mulher, eu ficar irado. Meu problema não é que se fossem dois homens e duas mulheres. Meu problema é porque eu não posso concordar com o que transgride a palavra de Deus. Eu fico tão indignado com essa situação quando alguém para na vaga do deficiente físico, por exemplo. Tão indignado, não, não estou sendo verdadeiro. Há certas situações que me deixam mais indignado. Essa de parar na vaga do deficiente me deixa muito indignado. Agora, quando eu vejo as pessoas usando o próprio corpo que Deus deu para uma função, para outra função, isso me deixa mais indignado. Como me deixa também muito indignado quando eu vejo pessoas maltratando animais. Me deixa extremamente indignado. Maltratando crianças. Me deixa muito indignado. Essa minha indignação se baseia na palavra de Deus. Mas aí a gente vai pensar, Cássio, cuidado. Você pode ser acusado de preconceito, de discriminação. Essa imagem que vocês veem desse pintinho amarelinho, com os pintinhos pretinhos em cima, é pato ou pinto? Quem vai fazer veterinária é a Mariana, não sou eu. Ela que vai ter que saber a diferença de um pro outro. Essa ave. O patinho. É um patinho. Né? O patinho amarelinho lá e os patinhos pretinhos. Né? Isso aí é uma imagem que nos remete a quê? A um ato discriminatório. Né? Separação. Né? Discriminação como separação. Tecnicamente, vamos conversar primeiro sobre o que é preconceito e o que é discriminação. Aqui é uma divisão técnica. Mas um dos maiores problemas que nós temos quando você conversa com pessoas desses movimentos de LGBT, que são movimentos extremamente organizados, é que eles nos acusam de ignorantes, de iletrados, de incultos, de analfabetos, coisas absurdas.
Eu tenho que explicar que, primeiro, a minha convicção se baseia na palavra de Deus, não se baseia na ciência. E, segundo lugar, que cientista sou e argumento cientificamente com ele também porque que eu tenho as minhas posições. A maioria não sabe, por exemplo, se perguntar para o pessoal do movimento GLBT, a diferença que a filosofia, que a sociologia propõe entre preconceito e discriminação. Vou explicar para vocês aqui agora. Se um dia alguém pegar, você explica para eles o que é a diferença. A sociologia diz que o preconceito não é o mesmo que discriminação. Por isso que a nossa lei trata dessa forma também. Você não pode ser preso por preconceito, sabia? Ninguém pode ser preso por preconceito. Porque o preconceito ele é algo interior. O preconceito é uma atitude, o preconceito é um pressuposto. Todo mundo tem preconceito, aqui e lá fora. Todo mundo tem preconceito. É um conceito pré-estabelecido. E foi pré-estabelecido, não é que você inventou. É porque a vida te mostrou de diversas circunstâncias algo ou uma situação que tinha uma consequência que se repetia. Vamos pensar. Eu moro ali perto do Prado, eu moro no Gutierrez, pertinho do Prado. O tempo ficou escuro, nuvens cinzas escuras no céu. Eu não passo pela Francisco Sá. Isso é puro o quê? Preconceito. Não é um preconceito? É um preconceito. Eu estou com preconceito. Eu vejo nuvens cinza, eu estou supondo que vai acontecer o quê? Vai chover. E estou supondo também que se chover, vai alagar Francisco Sá. É preconceito? É preconceito. É preconceito. Pois é. Eu tenho esse preconceito porque uma série de situações me levaram a conceituar dessa forma. Então, toda vez que eu vejo essa situação, eu associo com aquilo do passado. Isso é um preconceito. Qualquer um, pode ser gay, pode ser hétero, tem preconceitos. O problema é que quando a gente estabelece os nossos conceitos com relação à sexualidade, dá briga. Porque eles não podem aceitar que nós tenhamos um conceito estabelecido sobre quem tem certos comportamentos. Tem gente, por exemplo, que tem preconceito com relação a nordestino. Eu sou filho de nordestinos, tenho o maior orgulho da origem dos meus pais e tenho mesmo, né, discurso. Eu fico assim honrado quando eu vejo reportagens sobre o Piauí, de onde a mamãe veio. O primeiro homem das Américas, pelo menos que se tem registro fóssil, é lá no Piauí, lá do lado da terra da minha mãe. Minha mãe nasceu em Canto do Buriti, e em São Raimundo do Nonato você tem um sítio arqueológico lá da Serra da Capivara, onde você tem os registros arqueológicos e paleológicos mais antigos. Pinturas rupestres, coisas assim. Lá no Piauí, Nordeste, terra da minha mãe. Papai nasceu na Bahia, região cacaueira ali de Jequié. Tenho o maior orgulho dos meus pais. Mas tem gente que acha que se a pessoa é nordestina, fala com sotaque nordestino, tem uma cabecinha do tamanho da minha, não presta. Olha essa moça, por exemplo, na época da eleição da Dilma, o que essa infeliz dessa Maiara publicou no Twitter, que é uma rede social, né? Nordestino, ela até escreveu errado aqui, nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo e mate um nordestino afogado. Ela revelou um grande preconceito. E aí você já vê o que é a discriminação. Se ela ficasse com preconceito para ela, tranquilo. Mas ao revelar o seu preconceito, revelar é trazer para fora, é tirar o véu. Revelar é tirar o véu. Ao deixar explícito pela fala, por uma ação, isso se torna discriminação. A lei diz que você pode ser... temos uma advogada e uma policial civil. Uma pessoa pode ser presa por um ato discriminatório. A Mariana, espero que você não me prenda, né? Mas a Mariana não pode chegar para mim assim, você está preso porque você não gosta de X ou de Y. Ela pode me prender se eu, por exemplo, chegar para a pessoa e começar a gritar contra ela, xingá-la de alguma coisa. Aí sim. Porque ela está me prendendo por uma discriminação, que é um ato. Ela não pode me prender pelo que eu penso. Eu posso pensar o que for. Eu tenho direito de pensamento. Mas quando eu expresso isso com meus atos e minhas ações, eu passo ao ato que na filosofia e na sociologia nós chamamos de discriminação. É óbvio que o direito, que é a área que você atua, o direito pega emprestado da filosofia e da sociologia essa distinção e trabalha em cima disso, do que é crime. E é óbvio que você tem que criminalizar o quê? O ato. Você não pode criminalizar o pensamento. O pensamento é algo abstrato. Você vai criminalizar quando ocorre. A Bíblia é assim com o pecado, gente. No Antigo Testamento, o que era punido? O pensamento ou o ato? O ato. Os 10 mandamentos trabalham em cima de quê? Dos atos. Se bem que tem um lá que fala cobiçar. Cobiçar já tem um pouco a ver com o pensamento. Mas Jesus, quando vem no Novo Testamento, ele abrange tudo. Ele fala que matar não é só você enfiar a faca na pessoa, ou só dar um tiro. Matar é o quê? Desejar que ela morra. Adulterar não é só se deitar com um homem ou uma mulher. Se você tiver o desejo de deitar, já é adultério.
Então Jesus já mostra o quê? Que você é pecador de qualquer jeito, mesmo que você não mate a pessoa, se você desejou, você já matou. Porque Jesus diz para a Bíblia, gente, não há justo, não há sequer um. Gente que se acha melhor que os outros está errada, da perspectiva bíblica. Então nós temos atos que podem ser atos discriminatórios. Sim. Quando então eu vejo as nuvens escuras, e ao invés de passar pela Francisco Sá, eu subo a Avenida do Contorno, eu estou tendo um ato discriminatório, eu estou discriminando. É uma discriminação. Quer ver? Lá no UniBH essa semana foi uma benção, porque tem atividade extra classe, mas nessa semana eles dão um refrigerante para os professores, latinha de coca, né? Aí você acaba com a dieta, né? Fala, não, porque é de graça, eu vou tomar Coca-Cola. Aí tal, tinha Coca-Cola, pastelzinho, pão de queijo. Aí nas latinhas de Coca-Cola, e é engraçado que a Coca-Cola sai primeiro, não sei porquê, né? Tinha um tanto de taí lá, Coca-Cola. Aí só tinha uma de Coca-Cola. Eu falei, opa, ninguém pegou. Na hora que eu peguei, ela tava levantada, sabe? Estufada. Eu olhei e pensei, esse negócio tá estragado. O que é isso? É um preconceito. Eu pensei. Por que é um preconceito? Eu já ouvi gente falando que quando tá estufado tá estragado. Já ouvi dizendo que não come coisa assim. Mas isso aqui criou em mim um preconceito. Aí o que eu fiz? Eu discriminei. O que é isso? Eu coloquei de lado a Coca-Cola e peguei a outra. Isso é um ato discriminatório. Que absurdo, pastor Cássio. Você faz isso todo dia. Quem aqui nunca escolheu feijão? Fora o Rondinelli, que eu sei que não sabe mexer com isso. Quem nunca escolheu feijão? Você sabe escolher feijão? Olha a cara dele. Ah, não. Aí, tá vendo? Ele nem sabe o que é escolher feijão. O ser humano não tem capacidade de entender que escolher feijão. Exatamente. Ele pensou que escolher feijão na prateleira. Pra você ver. Coitado, como a Leia sofre. Aí, lá em Rondônia, a gente escolhia até arroz, filho. Porque a gente pegava arroz da máquina, né? Você tinha que escolher arroz. Aqui o arroz você ainda já tem uma triagem anterior. Quando você escolhe feijão, não desse jeito do Rondinelli, mas assim na mesa, você está fazendo o quê? Uma discriminação. Você está discriminando. Isso aqui está de acordo com um padrão que eu estabeleci como comível. Isso aqui não. Isso é discriminação. Ah, pastor Cássio, você está querendo banalizar a discriminação? Não, estou querendo explicar. Que nós discriminamos a vida inteira. Mas quando chega na sexualidade, gerou um problema. Porque grupos organizados com um comportamento que tiveram por opção, não somente querem ser aceitos, como querem impor o seu comportamento à sociedade. Logo, o preconceito tem a ver com atitude, com pensamento. Ele pode ser positivo ou negativo, ok? Eu posso ter um preconceito, por exemplo, esse preconceito, a nuvem está escura, vai chover, isso é um preconceito negativo. Que nuvem escura implica coisa ruim. Mas pode ser positivo. Ó, japonês, por exemplo. Meu produtor da TV é japonês, o Taniguchi. Quando falaram que o produtor do meu programa era o japa, eu fiquei super feliz. Por quê? Japonês é inteligente, a gente não tem esse preconceito. E quando você pega um japonês burro, não é o caso do Rodrigo, não. Mas quando você pega um japonês que não é tão inteligente, você já fica decepcionado. Por quê? Ele atrapalhou o seu conceito anterior. Mas não é assim. Você tem a expectativa quando você pega. É igual quando você encontra uma loura inteligente. É raro, você encontra de vez em quando uma loura inteligente. Tá vendo? Já estão se protegendo as louras aqui. Quando você fala assim, toda loura é burra, o que é isso? Bom, quando você fala é discriminação. Você pensar que a mulher loura é burra, isso é o quê? É preconceito. Agora, se eu disser, se eu agir, aí é discriminação, né? Mas, gente, entenderam a discriminação e preconceito? Acho que sim. Discriminação, então, é uma ação, ok? Por exemplo, com os negros, houve preconceito ou discriminação na história do Brasil? Perfeito. Os dois. Houve uma discriminação, e ainda há, baseada num preconceito. Alguns têm um preconceito até baseado na Bíblia, entre aspas, esse baseado. Pegam lá o livro de Gênesis, quando lembra que é a história de Noé com os filhos dele, e um dos filhos viu o pai nu, depois que o pai tomou vinho e tudo, e Noé amaldiçoou esse filho, falando que ele seria servo dos outros. Alguns dizem que não, Cã, que é o filho que viu, Cão, né, que viu o pai nu, são os negros. E a Bíblia diz que os negros têm que servir os brancos. É um preconceito baseado na Bíblia. Agora, você pode, tirando texto do contexto, você pode favorecer o que quiser, fala da Bíblia. Você tem que fazer isso tudo bíblico. Por isso, para ver a nossa mensagem aqui, eu, pastor Antes, quem prega aqui na igreja, pastora Silvia, quem prega, eu sempre falo, vamos pregar a palavra. Fica pregando experiência, não. Você pode usar a experiência como uma ilustração, mas a essência tem que ser o quê? A palavra. E a palavra de Deus não dá base para isso. Alguém, porque tem a pele mais escura do que o outro, vai ser discriminado no sentido de ser explorado? Hipótese alguma. O mundo, então, ele é repleto de preconceitos com relação à condição das pessoas.
As pessoas pensam que japonês é mais inteligente, isso é preconceito. Pensam que o nordestino, sobretudo meu pai que é baiano, o que você pensa de baiano? Baiano é o quê? Preguiça, tá vendo? Todo mundo sabe. Carioca, folgado, malandro, isso é preconceito. Mineiro, pão duro, caipira, jeitinho, né? Paulista, trabalhador, né? Se apanhar da tua esposa aí. Mas isso tudo é preconceito, né? São preconceitos. E normalmente, e a maioria desses preconceitos é com relação à condição da pessoa. É paulista, que nasceu em São Paulo, nordestino, nasceu no Nordeste. É porque a pessoa é negra, porque a pessoa é loura. Eu falei a questão da loura, eu tô falando, né? Porque existe essa história, né? Aqui, que loura é burra, ou mulher não dirige bem, né? Esses são preconceitos que as pessoas têm. Mas é um preconceito, o preconceito com relação à condição, ele é problemático, sabe por quê? Porque está falando da condição da pessoa. Fora o loura, porque a gente pode escolher ser loura, morena, ruiva, o que quiser. Vamos pensar, por exemplo, alguém pode escolher ser mulher? Pode escolher ser nordestino? Escolher ser menino? Escolher ser paulista? Escolher ser negro? Escolher ser branco? A gente vê pessoas tentando mudar isso, né? Ao longo da história, você vê que as pessoas tentam mudar. Tem brasileiro que tem vergonha de ser brasileiro. Aí vai para os Estados Unidos, começa a falar igual gringo, veste igual gringo, né? E vem para o Brasil, fala assim enrolado. Eu digo, desculpa, no fundo, você é... Você pode falar igual gringo e tudo mais, mas você é brasileiro. Porque essa é a sua condição. Agora, se ele vai para os Estados Unidos, ele pede cidadania americana, consegue o green card, faz uma série de coisas, ele teve uma opção. Qual foi a opção dele? Ser norte-americano. Mas na essência, ele é brasileiro. O nosso tempo é curto, eu queria até mostrar depois um vídeo, mas não vai dar. Eu já mostrei uma vez, há muito tempo aqui na igreja, na Tailândia, um homem cantando, eu já estou adiantando, é um show daquele, eu não sei, tipo ídolos, coisa assim, que aparece, mas aparece uma mulher linda, mas maravilhosa, asiática, não parece mulher assim, porque ela é linda, modelo, e cantando super bonito. No meio da música, ela cantando com a voz aguda, ela muda e volta para a voz original, que é grave. E todo mundo os jurados ficam assustados. Aí descobrem, que na hora que acaba a apresentação, que ela é um homem. Não é? Eu mesmo, primeira vez que eu vi, eu fiquei decepcionado comigo. Começou a passar assim, eu falei, gente, que mulher linda. Que coisa maravilhosa. Aí no meio da música ela começou, eu fiquei com misericórdia, eu achei um homem linda. Mas na realidade, o que aconteceu? Ele é e sempre será homem. Não, ele fez cirurgia. Não, tudo bem, ele mudou de sexo, tirou o órgão genital, mas ele continua, na essência, sendo um homem. Ele tem a condição masculina, mas ele fez opção por tentar parecer com mulher. A questão é essa. Hoje em dia, nós temos pessoas que são discriminadas, tanto pelas condições dela, tanto pelas opções dela. Eu acho que a discriminação por condição, terrível. Sabe por quê? Porque a pessoa não escolheu ser aquilo. A discriminação por opção eu já acho razoável. Como o pastor Cássio, não é razoável. Muita gente discute essa questão. Por exemplo, meus filhos estudaram em escola católica há muito tempo. Só tinha professores católicos, quem dava aula na freira. E a escola lá, por exemplo, no colégio, que é um colégio da Arquidiocese de Belo Horizonte, só contrata católico. Que absurdo. Absurdo nada. Eu acho que a escola tem não só o direito de discriminar, como o dever de discriminar. Se a escola é católica, você acha que ela não tem o direito de contratar só funcionário católico? Porque ser católico não é uma condição. É uma opção. Não, meu pai era católico. Querido, querida, você foi batizado, tudo bem que você não sabia nada. Talvez na primeira comunhão também você não sabia nada, você era um pré-adolescente. Mas no crisma, você fez uma opção. Eu vou ser católico romano. Assim como na igreja, você tem uma opção na igreja protestante de eu quero ser batista, eu quero ser presbítero, eu quero ser crente. Agora, se você for discriminado pela sua opção, segura o tranco. Você tem que pagar o preço, sim, da sua opção. Você faz opções, seja adulto, responda pelas suas opções. Eu estou sendo discriminado porque eu sou crente. Cara, bem-vindo à vida. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça pelas opções que você faz. Tem opções que são mais leves, igual as brincadeiras que a gente faz aqui de galo, cruzeiro. Isso é opção. Aí vai dar aquela, não, eu nasci atleticano. Não, conversa. Você nasceu sem time. Você foi criado pelos seus pais, ou pelos seus parentes, para ter uma opção futebolística. Agora, você pode mudar se você quiser. Mas se você não quiser, que foi opção, aguenta o tranco da brincadeira, da gozação e coisas do tipo. Nós vamos entrar onde eu quero. A discriminação
pela condição, ela é terrível, porque a pessoa é. Tem, igual essa foto aí dessas duas crianças no semáforo pedindo dinheiro. Estão vendo que ela colocaram a máscara de uma criança branca? Dizendo, se eu fosse uma criança branca, você me dava dinheiro. A pessoa não dá dinheiro nem se for branco, nem se for negro, se for asiático, né? Mas as pessoas tratam diferente, sim. Elas discriminam, sim, se a pessoa é branca, se ela é negra. Se é homem, se é mulher, sobretudo em termos de competência profissional, discriminam, sim. Há discriminação, e a nossa sociedade é injusta por isso. Você discriminar uma pessoa só pela condição dela, por algo que... E, gente, isso é um absurdo. Você está responsabilizando a pessoa por algo que ela não teve responsabilidade. Isso é terrível. É a questão, ele discriminou o negro baseado num preconceito, achando que todo negro é ladrão, não é? E ele fez um ato discriminatório, só que tem ladrão branco também. Haja visto a Operação Lava Jato. Quantos negros você viu preso aí? Eu não vi nenhum. Vocês perceberam isso? Mas sabe por quê? É só gente lá de cima, dos altos escalões. E a nossa sociedade ainda, para chegar lá em cima, 90% são brancos. Quando chega um negro como Joaquim Barbosa, tem que chegar pelo trabalho, pelo mérito, não é pelo prestígio. Então esse mundo valoriza, em termos de, percebam, homem, não é isso? Europeu, né? Não é verdade que a gente valoriza o europeu? Valoriza, com certeza. Vai chegar um pastor novo, não, ele é da Holanda. Vem um pastor, onde é? É lá do Iraque. Esqueci. Vai explodir a igreja. Né? Valoriza o europeu, o branco e homem. A sociedade valoriza isso sim. E a igreja? Ela tem valorizado o que o mundo valoriza? Aqui na igreja vale a que vale lá para o mundo ou a gente valoriza as coisas de forma diferente? Nós discriminamos as pessoas por causa da condição dela. Percebam que até agora eu estou fazendo a distinção entre condição e opção. Esse sermão, então, ele vai estar dividido em duas partes. Primeiro, nós não podemos discriminar uma pessoa por causa da condição dela. Por quê? Romanos 2,11. Abram, por favor. Vocês já estão ficando preguiçosos. Estou vendo gente que não trouxe a Bíblia. Não, vou mostrar. Então tem gente ficando preguiçosa. Eu já estou mostrando, já não está trazendo a Bíblia. Romanos 2,11 diz assim: porque para com Deus... Alguém leia, por favor? É uma palavra que a gente não usa muito no português, no nosso cotidiano, acepção. Mas esse texto de Romanos está dizendo o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Aí muitos usam esse texto de forma generalizante, dizendo o seguinte: Deus não discrimina as pessoas. Esse texto está falando de salvação. Falando que para Deus não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher. Aquele que procura a Deus, pode ser judeu, pode ser gentil, pode ser homem, pode ser mulher, vai encontrar de Deus o seu amor. Ele falou isso porque naquela época os judeus diziam que Deus tinha vindo só para os judeus mesmo. E principalmente se fosse homem, né? Eu já contei para vocês a oração que o judeu fazia e faz. O judeu faz a oração: Deus, muito obrigado por não ter nascido gentil, mulher, nem escravo. Olha a oração que ele faz. É uma oração extremamente preconceituosa. Então os judeus falavam o seguinte: não, Deus veio só para o judeu. E Paulo escreve falando o seguinte: Deus não faz exceção de pessoas. Não importa se você é judeu, se você é escravo, você é gentil. Não importa se você é homem ou você é mulher. Se você buscar Deus, você vai encontrá-lo. Deus não faz essa discriminação por causa da sua condição. Mas está falando isso em relação ao que é a salvação. Isso é reforçado em Atos 10, 34. Atos capítulo 10, versículo 34. Alguém leia para mim, por favor. Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 é um contexto muito legal. Qual que era a nacionalidade do apóstolo Pedro? Ele nasceu onde? O país, se fosse hoje, que país seria? Qual que era a etnia, qual era a raça dele no sentido étnico? Qual é a etnia de Pedro? Brasileiro? Judeu? Pedro era judeu. Pedro, como um bom judeu, achava que o evangelho, Jesus Cristo, tinha vindo para quem? Só para os judeus. Atos 10, se você puder durante a semana estudar, estude o capítulo 10 de Atos. Há um evento maravilhoso e sobrenatural, porque Pedro, ele era contrário a que o evangelho fosse levado para quem? Para os não-judeus, ou para os gentios. E Deus faz algo maravilhoso, ele faz algo sobrenatural acontecer. Pedro tem uma visão de um lençol descendo, com alimentos puros, que eram considerados puros e impuros para os judeus, né? E nessa hora, nessa visão, Deus mostra para Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, para mim, o que eu santifiquei, está santificado, não tem mais coisa pura e impura, não tem mais judeu, não tem grego, gentil. Você tem que evangelizar tanto grego quanto judeu.
tanto gentio quanto judeu. Eu não faço acepção de pessoas. Venha a mim quem está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar. Independente da sua nacionalidade, independente da sua cor de pele, independente do seu sexo, independente do seu time de futebol, da sua condição financeira, não importa, venha a mim e eu vou aliviar. Percebam, Deus não faz acepção de pessoas. Para ser salvo, não importa, você pode vir. Deus vai te aceitar. Primeira, então, proposição dessa mensagem de hoje. Se para Deus não pode haver discriminação por causa da condição, também para a igreja não pode haver discriminação por causa da condição. Entenderam a proposta? Está claro isso? Se chegar aqui um homem para ser evangelizado, só vou evangelizar os homens? Se chegar uma mulher, eu não vou evangelizar? Não. Se chegar um mendigo, eu tenho que fazer o que com esse mendigo? Evangelizar. Se chegar um ricaço, tem que evangelizar. Ok? Eu não posso discriminar as pessoas por causa da condição dela. Quando digo condição, gente, aquilo que a pessoa não escolheu. Ela é assim. Observem que existem vários tipos de condição. Primeira condição racial ou étnica. Aí não vou ficar fazendo mais discussão sociológica não, senão vai ser aula de sociologia, não vai ser mensagem. Vamos pensar que raça, você tem 3 raças básicas. É uma teoria de um francês chamado Gobineau. Você tem a raça negra, amarela e a branca. Negroide, mongoloide e caucasiano. Esse Gobineau é o chamado pai do racismo moderno. Mas muitos antropólogos aceitam essa divisão. Se você parar para pensar, é mesmo, né? Você tem os brancos da Europa, os negros da África e os amarelos, que é a Ásia e a América. Porque cá para nós, os nossos habitantes originais, os índios, eles têm o olhinho puxado igual ao asiático. Então são 3 grandes grupos raciais. Então, na igreja você não pode discriminar por causa dessa raça ou das culturas da pessoa. Esse conceito do Gobineau se assemelha muito ao conceito que a gente dá para os caninos, por exemplo. Né? Você fala dos caninos, que os caninos têm raça. Yorkshire, Poodle e tudo. Às vezes há cruzamento entre esses animais. Né? Mas o conceito racial, não quero entrar na questão biológica, eu estou falando mais na questão aí antropológica do Gobineau. Vamos pensar nesses 3 grandes grupos. Ninguém pode ser discriminado por ser preto, amarelo ou branco. Não pode haver judeu nem grego. Né? O contexto de Gálatas 5. Paulo está escrevendo exatamente esse contexto aqui. Né? Porque o evangelho estava sendo pregado só para os judeus. E quando chegava nos gentios, eles obrigavam os gentios a terem comportamentos dos judeus. Os gentios tinham que circuncidar. Os gentios tinham que guardar as festas judaicas. Eles tinham, porque etnia tem a ver com cultura, com comportamento. E hoje em dia tem um tanto de gente assim, viu? Tem um tanto de gente assim falando que você tem que virar judeu para Deus te aceitar. Outro dia eu vi na internet um sermão. Ninguém tem que virar judeu para servir a Cristo. Você pode ser você mesmo. Você não precisa começar a vestir igual judeu, usar kippah, guardar as festas judaicas para servir a Deus. Você pode servir a Deus do jeito que você é. É o chamado etnocentrismo judaico. Você guarda as festas judaicas, eu não consigo guardar nem as festas brasileiras, vou guardar a judaica. E eu não tenho mesmo, eu adoro carne de porco. Aí você vai querer achar alguma coisa, eu amo carne de porco. Não estou dizendo que não gosta não, porque deve, se experimentar, dá um baconzinho, sabe? Não vão amar. Aí a gente entra naquela questão do Pedro, que eu já falei com vocês, né? Que Pedro tinha uma resistência racial, étnica. Ninguém pode ser discriminado pela sua raça, pela sua etnia. Ninguém pode ser discriminado na igreja por sua condição social. Pode perceber na Bíblia que isso é muito claro. Quando fala escravo e livre, está falando da condição social da pessoa. Naquela época a pessoa nascia escrava ou nascia livre. Não era opção dela. Ou às vezes ela nascia livre e foi escravizada por causa de uma guerra. E a Bíblia diz claramente isso. Ninguém pode ser discriminado porque é escravo ou livre. Ela não escolheu ser escravo ou ser livre. Na igreja, a pessoa continuava com a sua condição social. Continuava sendo escravo, sendo livre, frequentando a igreja. Mas ali ela tinha que ser respeitada como um indivíduo. Como um indivíduo. Ali ela não poderia ser discriminada. E aqui tem um contexto de uma carta, que é a carta Filemon, que prova isso. Sobre a questão de Filemon, né, que recebeu um escravo chamado Onésimo. E Paulo escreveu para Filemon. Filemon, trata o Onésimo como fosse seu irmão, porque ele é seu irmão, ele se converteu. Então, embora ele seja socialmente escravo, ele vai ter que ser respeitado como um irmão, porque em Cristo ele é seu irmão. A igreja tem que ser diferente. Aqui na igreja, ninguém tem essa coisa. Você sabe com quem você está falando? Aqui, eu, por exemplo, não sei a renda de nenhum de vocês, graças a Deus. Às vezes eu não sei nem a minha, como é de você. Mas aqui chegar assim, vai sentar aqui, você sabe com quem você está falando? Eu sou diretora, gestora da tal empresa.
Aqui todos nós somos um em Cristo. Ah, eu sou dono disso, sou dono daquilo. Aqui a pessoa pode ser desempregada. Tem que ser respeitada como alguém que é dono de fortuna. Não importa a condição social. E isso, gente, tem que transcender o discurso, hein? Não adianta ficar de gogó assim e você tratar o pobre diferente que trata o rico. Nossa sociedade reforça isso. Sabe, as pessoas que chegam cheirosas, arrumadinhas, de carrão. Por isso tanto que as pessoas querem tanto ter carro importado, essas coisas, para serem bem aceitas. Eu até entendo que se você repara um carro importado bonitão, as pessoas te tratam melhor do que se você chegar de móvel. Mas aqui na igreja não, pelo amor de Deus. Você não está proibido de ter carro importado, não. Vai ser bem se você tiver também. Se quiser me levar a dar uma voltinha, eu vou adorar. Mas você vai ser tratado melhor do que quem chega a pé, ou quem chega de móvel. Se você está com um ótimo emprego, dá um dízimo absurdo, você vai ser muito bem tratado. Mas quem não está aqui, nem tem condição de dar dízimo porque está desempregado, vai ser tão bem tratado quanto quem está dando o dízimo maior. Isso não é normal. Mas devia ser. Deu para entender? Entre nós tem que ser diferente. Porque se Deus não discrimina por causa da condição financeira, nós também não podemos discriminar. Também Deus não discrimina por causa do sexo, da condição sexual. E eu coloquei ali essa expressão com interrogação, gênero. Surgiu há pouco tempo essa expressão, não surgiu? Na minha época eu preenchia formulário, questionário, era assim também. Aparecia lá, Estado Civil. Ó, primeiro, isso mudou também no questionário, né? Estado Civil antigamente era assim, casado, viúvo, como é que é? Solteiro, casado, viúvo e separado. Aí depois passou, divorciado, amaziado. Aí você tem uma lista. Não, cara, que loucura. Olha como é que os valores morais estão mudando na sociedade. Aí no questionário também antigamente era assim, sexo, masculino e feminino. Alguns questionários colocam agora, tiram sexo, colocam gênero, masculino, feminino e outro. Não existe essa possibilidade na Bíblia. A Bíblia não fala de homossexual? Fala. Mas a Bíblia não fala que o homossexual é uma terceira via. Ela fala que o homossexual, se ele se deita com um homem, ele é um homem que se deita contra um homem. Se ele é mulher, é uma mulher que se deita contra mulher. Continua sendo homem, continua sendo mulher. Simplesmente, ele está fazendo uma opção de vida. Então, para Deus, há apenas duas duas condições. Você nasce ou homem ou mulher. Sexo é condição, não é opção. Não estou falando do ato sexual, estou dizendo biologicamente. Né? Ou você nasce homem, ou você nasce mulher. Não está dando para ver a cor direito, não, mas é uma senhora com 2 sapatinhos, azulzinho e rosinha. Até algum tempo atrás era assim na nossa sociedade, né? Você ficava assim. Até eu estava vendo ontem uma série muito legal, histórica, que a Silvia está vendo, sobre Isabel de Castela. É muito legal, toda em espanhol, e fala sobre o reino de Aragão de Castela. E uma das princesas lá, das mulheres lá, teve um neném, e na hora que nasceu, que foi saber que era menino. Então, depois que nasci, que ia fazer aquele negócio, arrumar o enxoval e tudo. Quando eu nasci também era assim, foi surpresa. Né? Mas de uns anos pra cá, talvez umas 2, 3 décadas, inventaram o ultrassom que você consegue ver se é menina. Aí facilita, né? Aí faz um enxovalzinho pro menino e enxovalzinho pra menina. O mais ousado era quando fazia um enxovalzinho amarelo, por exemplo. Neutro. Né? Verde, amarelo, verde. Agora, se fosse menino, já fazia todo azulzinho. Se fosse menina, fazia todo rosa. Ou se fosse atleticano também, é todo rosa. Mas hoje em dia, como é que está a situação? É menino ou menina, doutor? E ele está olhando aqui e falando, não sei, ele é que vai escolher. É uma piadinha que só vale para agora. Porque o que esses grupos estão dizendo é que sexo agora não é mais condição. É opção. Essa questão da condição é muito séria. Porque, gente, a sociedade, quando ela discrimina a mulher por ser mulher, isso é uma maldade. Ela não escolheu ser mulher. Então ela tem que ter respeito social e condições de acesso a todos os lugares da sociedade, porque ela não escolheu aquilo. Ela não pode ser discriminada por ser mulher. Mesma coisa a igreja. A igreja não pode discriminar a mulher. Aí você está pensando, mas a igreja discrimina sim. A maioria discrimina sim, porque a maioria não segue o que a Bíblia diz de verdade. A maioria não deixa a mulher pregar aqui na frente. E tenta arrumar a base bíblica. Eu fico me perguntando, meu Deus. Aí não, eles pegam assim, Timóteo fala que a mulher tem que permanecer como na igreja? Calada. Mas quem escreveu a carta para Timóteo? Paulo. O mesmo Paulo diz que quando a mulher profetizar na igreja, ela tem que profetizar como? Com a cabeça coberta. Me explica, ou Paulo era doido, e eu sei que ele não era,
Ou ele estava dizendo que eram situações diferentes. Quando ele falou para a mulher ficar calada na igreja, era numa situação. Porque se alguém profetiza na igreja, profetizar implica o quê? Falar. Então, olha só. Estão entendendo o que é uma questão de interpretação, de hermenêutica? Mulher falava ou não falava na igreja no primeiro século, queridos? Sim ou não? Claro que falava. Se não falasse, Paulo não ia dizer. Que desde que nasceu. Né? Se não falasse, Paulo não ia dizer para quando falar, usar o véu. Que era um símbolo de quê? Fale, mas fale de maneira respeitosa. Né? E fale como mulher, não fala como homem. Porque hoje em dia também está um tal de mulher falar igual homem e homem falar igual mulher, que está uma tristeza. Então as mulheres machas e os homens, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então mulher pode falar na igreja assim, desde que fale como mulher. Fale de forma respeitosa. No caso lá de Timóteo, está vendo o problema seguinte. Algumas mulheres estavam pegando a fala para ficar humilhando os maridos e desafiando os maridos. Aí Timóteo, naquele caso, o que aconteceu? Fiquem calados na igreja. Se você tem dúvida, em vez de ficar zucrinando a vida dos seus maridos, pergunta em casa. Era, gente, uma questão de contexto. Você não pode tirar o texto do contexto. Você tem que ouvir a conversa inteira. Olha o argumento todo de Paulo. Então você vai entender na Bíblia que tem que haver, segundo a Bíblia, numa questão hierárquica, não de mérito, a submissão feminina. Que não é subserviência, que não é obediência. Não, pastor, não é obediência, não. A mulher tem que obedecer marido, não. A mulher tem que ser submissa. Mas não é a mesma coisa? Claro que não. Você tem que entrar num acordo. Qual que é a missão que Deus deu para a família? É essa. Tem que ter alguém no volante. Quem vai estar no volante? Deus disse que era o marido. Tudo bem, então o marido está no volante, mas a missão que foi dada por quem? Por Deus. E todos têm que estar debaixo daquela missão. Ok? Conversem, vamos tomar projetos e tudo mais. Chegou num ponto em que há divergência total entre a opinião de papai e mamãe, de marido e mulher. De quem tem que ser a palavra final? Tá, de Deus, é claro, mas Deus não está falando. Do marido. Bom para ele? Fria, meu. Porque se der errado, ele vai ficar com as consequências. Lá no jardim do Éden, quem errou? Adão ou Eva? Os dois. Os dois erraram. Eva errou por ter aceitado a tentação da serpente, mas o Adão também errou por ter aceitado a tentação da serpente pela via, o que Eva falou. Os dois erraram. Os dois. É uma questão só de ordem, gente, de hierarquia. Muitos entendem que deve ser assim. Eu até respeito, embora não concorde, hipótese alguma com essa posição, e entendo que para Deus não há homem e mulher em termos de salvação. Para Deus, há homem e mulher sim em termos de casamento, é homem e mulher, mas não há dentro do casamento a situação macho e fêmea. Dentro do casamento há macho e fêmea, mas há marido e esposa. No casamento, quem tem que assumir posição de autoridade, segundo a Bíblia, é o homem. Isso, quando se transfere para a igreja, vira um problema. Porque ali, no casamento, é marido e esposa. Na igreja não tem mais marido e esposa. Na igreja é homem e mulher. Na igreja, você pode ter líder mulher. Pois é. Por isso que ficava vazia as cadeiras inteiras. Porque quem era santo para sentar na cadeira? Um bando de hipócrita, então. Porque se fosse santidade total... não é? Gente, a questão do respeito ao homem e à mulher na igreja é muito sério. As mulheres têm que ter acesso a todos os ministérios na igreja. Não há proibição. Não há proibição. Por exemplo, tem um dom que é o dom de presidência, que é ser líder. Você tem um dom de aconselhamento, dom de exortação. Você tem um dom de serviço. Parece que Deus, para as mulheres, só deu o dom de aconselhamento, de exortação e serviço. Deus não deu para mulher nenhum dom de presidência. Por quê? Porque, segundo muitos, mulher não pode presidir a igreja, não pode liderar a igreja. Cara, será que o Espírito Santo distribuiu desse jeito? Não tem nenhuma mulher com dom de liderança? E o problema é que as experiências que a gente tem fora da igreja sempre não. Muitas delas são ruins. Você pega o nosso país, o nosso presidente da república, com a gestão péssima que ela está fazendo, aí fala, tá vendo? É porque é mulher. Não é porque é mulher. É porque está fazendo uma má gestão porque ela é uma má gestora. Poderia ser uma outra mulher petista e fazer uma boa gestão. Poderia ser um homem e fazer uma má gestão. Não está ligado à questão do sexo, ser homem ou ser mulher. É uma questão de incompetência. Assim acontece com igrejas também. Mulher pode liderar a igreja? Não tenho dúvida. Ou Deus não deu o dom de presidência para a mulher? A única situação difícil é quando o marido frequenta a mesma igreja. Aí fica difícil. Por quê? Porque é claro que no lar o marido tem que ser o cabeça, a autoridade. Se está na igreja, o marido não é autoridade na igreja, a mulher fica uma situação, é um ponto aí difícil de lidar, mas é estudo de caso. Aí é estudo de caso. Eu já vi homem falando o seguinte, não aceito aquela mulher aquela pastora porque ela é mulher.
falei, querido, você está completamente errado. Quer dizer que então, na empresa que você trabalha, se a presidente for uma mulher, você não vai aceitar a autoridade dela porque ela é mulher? Mesma coisa. Muda de país. Aqui é a questão, né, da submissão feminina. Aqui estão os utensílios serem usados quando o marido chega tarde, né? Chega tarde, toma uma colherada, chega bêbado, toma um pau de macarrão. E agora, o macho de hoje batom mata o cidadão, né? Então a Bíblia deixa claro isso. Em Gênesis, em Gálatas 3:28, Mateus 19, você vê a expressão macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. 1 Coríntios 14, 34, 35, já aparece que é marido e esposa. Homem, por exemplo, no grego aqui, você tem como andros, e mulher é giné. No grego é antropos ou andros, homem, andré. André quer dizer homem em grego. E mulher é giné. Tanto que, por exemplo, médico de mulher, ginecologista. Médico de homem, andrologista. Não é urologista, não. Urologista é médico de homem e de mulher. Homem e mulher tem aparelho urinário. Médico de homem, especificamente, é um andrologista. Então, quando aparece 1 Coríntios 14, 34 e 35, você vai ver que os textos lá não falam de antropos ou andros, ou anerandros, e giné. Quando fala de homem e mulher, fala homem e mulher, os criou. Depois fala marido e mulher, usam outros termos. Quando fala de submissão. Então, essa questão, a diferença entre homem e mulher na Bíblia, há no sentido de casamento na autoridade do homem com a mulher. Deus não faz distinção entre homem e mulher. Ele atribuiu funções diferentes para marido e esposa, não para homem e mulher. Ficou claro isso? Marido e esposa tem diferença sim, homem e mulher não. Então esse papo aqui, você é mulher, você não manda a mim na igreja? Quem faz isso está completamente errado. Logo, diferença de condição para opção. Tá claro o que é condição? Você nasce mulher, você nasce negro, você nasce livre, nasce escravo. Agora opção. Aí você escolhe. Opção é escolha. Ninguém pode ser discriminado, depreciado ou exortado por sua condição social, racial, sexual. Você vai ser disciplinado por ser mulher. Você vai ser disciplinado por ser negro. Você vai ser punido. Não. Você não vai trabalhar porque você é mulher. Você não vai trabalhar aqui na igreja porque você é negro. Não pode. Contudo, as pessoas são responsáveis por suas opções. Você está dizendo que a pessoa pode ser discriminada na igreja? Não só pode, eu vou dizer que deve ser discriminada na igreja. Você está dizendo que tem que ter discriminação na igreja? Eu estou dizendo, tem que ter discriminação na igreja. Misericórdia, nunca mais pisa aqui na igreja. Querida, a porta é grande exatamente por isso. Não gostou? Tchau. É grande para sair, mas para entrar, sabe como é que é a porta? Estreita. Porque estreita é o caminho para seguir o Senhor. Eu acho que hoje tem pouco crente nas igrejas, por quê? Porque as portas para entrar estão grandes e para sair estão estreitas. Tem que ser o contrário. Aqui tem que ter discriminação, sim. Sabe por quê? Porque é uma comunidade. Chama-se igreja. Igreja quer dizer eclesia, chamada para fora. Chamada para a santidade. Onde essas crianças aqui, tão amadas nossas, estão sendo educadas. E eu tenho um dever com essas crianças, os pais delas, as famílias delas, de educarem essas crianças no caminho do Senhor. Quer congregar aqui? Seja bem-vindo. Independente da sua condição, independente da sua opção, pode entrar. Entrou, esteja disposto a seguir o padrão da palavra de Deus. Não está disposto, porta da rua, serventia da casa. Por isso, gente, que a gente não bomba, viu? Quanto tempo você está com a gente, Alex? 14 anos. Laura? 15, né? 16. Quantas pessoas entraram e saíram? Inúmeras. Nunca saíram porque a gente está pregando heresia. Nunca saíram por um problema teológico. Pode ter saído porque a gente não adula, a gente não passa a mão na cabeça, porque a gente prega a palavra. As pessoas estão com coceira nos ouvidos, doida para ouvir o que agrada. Doida para ouvir aquela mensagem. Pastor, você não está pregando, estou precisando de ouvir que eu vou ser rico, que eu vou ganhar dinheiro, que eu nunca mais vou ficar doente. Eu podia dizer isso para Marlene. Não, Marlene, tenha fé, que se você tiver fé, sua mãe vai sair do coma e vai voltar a sair pulando aqui na igreja. Mentira! Ela pode até ter fé, que se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer isso. Agora, muitas pessoas eu até compreendo, porque querem ouvir isso, vão para a igreja que prega isso. Tem gente que quer ouvir o seguinte, vem aqui para a igreja, você pode ser ladrão, desde que seu dízimo, você seja fiel no dízimo, continua roubando, mas continua sendo fiel no dízimo. Apoie o erro. Quantas pessoas são adúlteras e vêm para a igreja, aí um dia ela confessa, pastor, sou adúltero. Aí o pastor fica assim, meu Deus, ela é fiel no dízimo. Ela não falha, o dia dela é importante para a igreja. E o pastor não trata. Ao invés de ser fiel à palavra, está sendo fiel, entre aspas, aos interesses pessoais de manter financeiramente. Não tem essa conversa. A pessoa às vezes chega para a igreja e é homossexual.
e conversa. É do mesmo jeito do adúltero. Eu vou dizer o que para a pessoa, querido? Você é bem-vindo aqui, você é adúltero, é bem-vindo. Mas sabe o seguinte, você vai ter que mudar o seu comportamento. Você é homossexual? Vai ter que mudar o seu comportamento. Você dá cheque sem fundo? Mude o seu comportamento. Exatamente, Ana Paula. O que Jesus disse? Porque Jesus andava com pecadores. Jesus não andava com pecadores. Andar com seria assim, a companhia. Qual que era a companhia constante de Jesus? Eram os discípulos, os apóstolos. Quando ele encontrava com pecadores, ele rejeitava os pecadores. Ele fazia o quê? Abençoava, ajudava. Mas ele dizia sempre o quê? Vá e não peques mais. Será que as pessoas estão dispostas a mudar o comportamento? A igreja tem o dever de discriminar, sim, por causa da opção. Discriminar para consertar. Não é discriminar para chutar fora. Não é isso. Discriminar para que a pessoa mude o comportamento e ela melhore. E amar. Agora, o amor tem que ser exigente. Não pode ser aquele amor banana. De aceitar e a pessoa continua com o pecado. Ah, mas isso acontece com gay. Mas sabe o que acontece? Adúltero tem cara? Né? Tem gente que adultério não dá muito na cara. Né? O cara que dá cheque sem fundo. Mentiroso. Não dá na cara. Mas há certos comportamentos e pecados morais que são escancarados, né, cara? Ainda mais, assim, pior que, eu ia falar até do homossexual, do homoafetivo masculino, não sei se é o termo certo, né? Mas o cara dá bandeira, né? Você pede o cara pra dirigir o louvor, a menina, você pede a menina pra pregar, aí meus irmãos, a minha é mais macha que eu, pô. Então dá bandeira demais, cara. Então assim, aí você fala assim, é só com a gente tem preconceito. Não, sabe por quê? Tem muita, não, porque ninguém está cheio de adulto. Pode até estar cheio de adúltero. Se eu descobrir, na hora eu vou tratar. Mas se o adulto, o problema é esse, que há certos pecados que são socialmente mais camuflados. Esse pecado da conduta sexual, ele é mais escancarado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a mesma coisa, para mim é igual a pessoa que fala palavrão. A pessoa que fala palavrão, direto, é fácil de identificar. Nessa pessoa eu vou chegar na hora. O adulto, se eu souber, eu vou chegar. Vou chegar. No mentiroso, vou chegar. Com amor, não vou chegar para apedrejar, não. Porque do comportamento. Agora, a pessoa for constante, for recorrente no pecado, o que eu tenho que dizer para ela? Vocês vão ver o que a Bíblia diz aqui. Lamento, querido, mas aí pula fora. Você não está afim de mudar? A igreja não vai mudar para te aceitar, não. Porque se você não estiver aqui disposto a mudar, mas Deus não faz acepção de pessoas. Faz, sim. Deus não faz acepção de pessoas por causa da condição dela. Mas você vai ver que ele faz acepção de pessoas por causa da situação, da opção dela. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Olha esse texto, como é que esse texto é importante. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Olha que Paulo diz, olha como é que esse texto é forte, hein? Já por carta vos tenho escrito que não... Presta atenção. Olha que se tem jeito de interpretar esse texto de outra forma. Eu não estou sendo inteligente de interpretar isso, não. Estou lendo. Que não vos associeis com os que se prostituem. Peraí, sabe como é que chama isso aqui, legalmente, juridicamente, advogada? Nós somos uma associação. Igreja é uma associação juridicamente constituída. O presidente sou eu. Se esse negócio de Zika aqui, não é o vírus não, Zika é problema, o meu CPF está vinculado ao CNPJ da igreja. A gente tem responsabilidade civil aqui, jurídica. Somos uma associação. Temos contador, tudo certinho. Então, como associação, pensa bem, clube tem regra, não tem? Tem. Associação, toda associação tem regras. A gente também tem regra. E aí que entra a questão. Quer entrar nessa associação? Então, aceite as regras desta associação. Ok? O Exército, por exemplo, que é uma associação, mas no caso aí é uma organização, tem regras. Quer entrar para o Exército? Aceite as regras dessa organização. O Fred fala assim, não, eu quero vir agora de farda vermelha. Fred, vai ser militar lá, não sei se tem algum país que tem um exército de farda vermelha. Vira bombeiro. Mas bombeiro é farda vermelha, não é? Acho que nem existe. Cara, podia criar um exército, só que ideia que eu tive aqui agora. Mas estão entendendo? Eu quero mudar as regras da organização, da associação. Procura outra organização. Essa aqui tem regras. E as regras nossas são pautadas na palavra. Olha as regras da nossa associação aqui. Porque está no nosso estatuto, viu, gente? Quais são as regras? É a Bíblia. Está no nosso estatuto. Nós seguimos a Bíblia. O que a Bíblia diz é a regra para a gente. A Bíblia diz que nós não devemos nos associar com quem? Com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos
absolutamente com os levados desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha só, o que Paulo está dizendo, presta atenção, ele está falando o seguinte, vocês não devem se associar com os que se prostituem. Aí tinha gente falando o seguinte, não, então ele não conversava mais com ninguém da família, não conversava com ninguém no emprego, sabe, virava aquele ET, não tem as pessoas que convertem, que viram os ET, que não conversam mais com ninguém? Aí Paulo está falando, presta atenção, não estou falando é isso não, cara. Estou falando o seguinte, é na comunidade local. É entre aqueles que você chama de irmãos. Não estou falando lá fora. Se fosse lá fora, eu tinha que tirar vocês da nave espacial e levar para o céu de uma vez. Então você vai ter irmão que eu digo, você vai ter parente que é adúltero. Você vai ter colega de trabalho que prostitui. Você vai ter professor gay. Lá fora é o mundo. Mas falando na igreja. Nessa associação que se chama igreja, ali você tem que ter regras claras. Ali, olha lá, dizendo, que não vos associeis, não faça associação aí na igreja, com aquele que, dizendo-se irmão, estou dizendo que é crente, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Não tenha comer, vem a palavra, daí vem a palavra o quê? Comunhão. Não tenha comunhão com essa pessoa. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Vocês não julgam nem os que estão de dentro. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirar, pois, dentre vós a este iníquo. Está falando o seguinte, não pode haver entre nós, na igreja, pessoas que tenham comportamentos contrários à palavra de Deus. Nós temos que amar essas pessoas, tratar, exortar para que essas pessoas mudem de comportamento. Não mudou, só para abrir um parênteses, nunca aconteceu isso aqui, tá? Nunca precisei de tirar ninguém da igreja. Nunca houve o termo que nós chamamos de excomunhão, que é que tirar da comunhão. Nunca aconteceu, tá? O que aconteceu foi já pessoas que não deram conta e pularam fora, por conta própria. Mas eu fazer uma reunião, sentar informalmente, porque deve ser muito desgastante. Eu nunca fiz isso não, deve ser horrível. Mas se preciso fosse, eu teria que agir de acordo com a palavra. Porque está dizendo o seguinte, se você mantém a pessoa como irmão, como irmã, membro da igreja, e ela é adúltera, ela é roubadora, ela comete um pecado claramente contrário à palavra de Deus. E é exortada, está nas entrelinhas ali, ela é tratada, é exortada. E tem provas, ela tem mesmo aquele crime. Ela é mentirosa, tem gravação. A Polícia Federal já identificou o problema dela. Não seja igual o PT, que acontece o problema, o PT fala, não é com a gente. Porque tem igreja que é igual o PT, né? O pecado está lá e diz que não tem problema. Você tem que tratar. Exclui. Por quê? Porque excluído, deixa que Deus vai tratar lá fora. Porque dentro da igreja tem que tratar quem? Vocês têm que tratar. E se vocês não tratarem, lá em Coríntios 11 diz o quê? Vai acontecer o que com a igreja? Se a igreja acolher esse tipo de pecado. Ou uma pessoa com pecado, bebedice, roubadora, olha só, acolher, digo, está sabendo que tem um pecado e está acolhendo, chamando de irmão. Vai adoecer. E muitos da igreja vão morrer. Porque é a igreja conivente com o pecado. Logo, aí minha proposição, na igreja não deve haver discriminação por causa de condição. Mas na igreja deve haver discriminação por causa de opção. Temos que discriminar, sim, papais e mamães. Vocês orientam seus filhos a escolher os coleguinhas? Deixa eu dizer, eu oriento. Eu já não preciso orientar mais, porque eu já tão velho. Mas quando eu era pequenininho, eu falava, olha com quem você anda. Gente, é muito sério isso. Porque as más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que não andam dois juntos se não houver entre eles o quê? Acordo. Você cria bem seu filho nos princípios da palavra de Deus, mas ele começa a ter coleguinhas com comportamentos, valores errados, vai desvirtuar a vida do seu filho. Assim também é com a igreja. Mas a igreja é para acolher pecador? Claro que é. Sejam bem-vindos, mas entrou aqui, estejam dispostos a mudar. Não está disposto a mudar a porta da rua, a serventia da casa, você não está aqui obrigado. Alguém está aqui obrigado? Alguém está aqui obrigado? Tem que mudar de caminho. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui obrigado. Está aqui? Beleza. Nova vida, novo caminho. É escolha, é opção. Olha só essa foto aqui, a imagem. Pastores da igreja evangélica gay comemoram o reconhecimento da união homossexual e inauguração de novo templo. As igrejas hoje estão aceitando adultério, bebedice, tanta conivência com o pecado, até a questão da sexualidade, que é tão claro na Bíblia. Gente, são tantos textos na Bíblia que deixam claro que o homem não pode deitar com homem, mulher não pode deitar com mulher.
São tantos. Algum dia falou assim, são só 6 textos. Só. Que fosse um. Gente, são só 6 textos. Meu Deus amado. Esse povo dançou o cabeção. E pior que eles esquecem que está escrito lá em Apocalipse. Mas aos covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras, todos mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O pecado de imoralidade sexual está comparado a outros pecados, idolatria, mentira. O lugar é a morte. Olha o que diz Hebreus 10, 22 e Efésios 5, 26. Olha, porque esse eu não coloquei não. Hebreus 10, 22, abre para mim. Quem achou, já leia, por favor. Ó, lê agora Efésios 5, 26, alguém. Deixa o dedo aí, Ron, se precisar de ler de novo. Porque eu quero deixar claro isso. Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus faz o que eu vou dizer. Efésios 5, 26. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz o quê? Asepsia de pessoas. Isso aí foi um dia que alguém falou para mim, errou o texto, falou assim, professor, aquele texto na Bíblia que fala que Deus não faz asepsia de pessoas. Eu olhei para a pessoa assim e falei, ela está fazendo uma brincadeira comigo ou ela errou mesmo? Ela tinha errado mesmo, ela queria falar acepção. Quer dizer que Deus não faz discriminação de pessoas. Primeiro eu mostrei para vocês que Deus faz. Quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, estou falando para salvação. Mas na comunidade, se Deus fala que é para separar o impuro e deixá-lo para fora da comunidade, ele está falando exatamente o quê? Discrimina. Deixa para fora, deixa para eu cuidar lá fora. Mas quando ela falou asepsia, eu acho que ela não sabia o conceito de asepsia, mas é um conceito legal. Aí eu vou pegar na área da saúde. Asepsia é um substantivo feminino da medicina, ausência de matéria séptica, infecciosa, patogênica. Bonito isso aqui, hein, Ana Paula? Sempre vocês aguentam estudar esse negócio 6 anos, misericórdia. Matéria séptica. Quer dizer, o que é a asepsia? É tirar a matéria séptica. O que é a matéria séptica? Gente, o nome é tão feio que deve ter feder estranho. Olha. É uma matéria infecciosa. Fala de infecção. Eu lembro de catarro, de pus, aquelas coisas que fedem. Não é? Não fede, não fede? Deve feder. Bom. O que é a asepsia? Você está tirando a infecção. Então a asepsia é tirar o que fede, o que está sujo, o que é patogênico, o que traz doença. Estão entendendo, gente, que Deus faz então com a igreja o quê? Asepsia. Deus faz asepsia de pessoas, tanto no sentido, aqui ó, outro conceito, conjunto de meios para impedir a entrada de germes patogênicos no organismo e prevenir. O que a igreja é? Corpo. Corpo é um. Agora, olha só, eu consigo, pela cara, assim, dizer assim, não, se quem vai entrar vai ser um germe que vai morrer. Não consigo. Gente, tem que entrar. O cara entrou todo gaysão. O cara entrou bêbado. Entra, querido. Mas aqui, o que vai acontecer? Asepsia. Olha o texto que você leu, Hebreus. Lê de novo. Lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus. Efésios, a palavra. A pessoa entrou, ela vai tomar um banho. Pela palavra de Deus. Para ela ficar limpa. Pela palavra, assim como todos nós ficamos. Agora, se ela não quiser ser lavada, aí vai ser a asepsia dela. Porque ela vai ser o germe. Estão entendendo? Quando a gente aceita Cristo, nós estamos cheios dos germes, do pecado. E esses germes só vão saindo com o quê? Com a palavra. Por isso que tem que pregar o quê aqui? A palavra. Eu ficar contando casos que eu fiz em Rondônia. Isso só tem que servir de ilustração. Contar minha história. Gente, tem sermão que o cara fala 1h30, só conta caso. Isso não transforma a vida da pessoa. O que transforma é a palavra de Deus, porque é ela que lava. E eu quero terminar com o Salmo 51, que aí terminou mesmo, um versículo. Ou os últimos 3 versículos. Deixando claro que Deus, Ele não faz acepção de pessoas para salvação. Mas Ele faz acepção das pessoas na vida da igreja. E se alguém não quer seguir a Cristo, sendo lavado, vai ter que pular fora. Alguém leia, por favor, Salmo 51. Pois é. Deus faz asepsia de pessoas. Deus tem me lavado a cada dia, gente. Eu ainda estou sendo lavado, viu? Mas graças a Deus vocês não me conheceram antes de Cristo. Boca suja, valores completamente errados. Eu fico tão feliz quando hoje em dia acontece situação inesperada assim, eu reajo bem. Eu falo, gente, que bom. Essa área da minha vida, Deus está lavando. Mas tem que continuar, viu, gente? É ato contínuo. Tem que continuar vindo à igreja, continuar estudando a Bíblia, sendo lavado por Deus. E como igreja local, vamos continuar, sim, obedecendo a palavra de Deus. Você pode entrar aqui, adúltero, avarento, feiticeiro, imoral, bem-vindo. Mas nós não vamos acolher o seu pecado junto com você. Nós acolhemos o pecador, não acolhemos o pecado dele. Você quer pecador ser aceito, aqui será aceito. Mas o seu pecado será sempre rejeitado. E se sua opção for continuar com o seu pecado de estimação, tchau. Aqui é lugar para pecador que quer ser tratado. Se for para a gente continuar com 50, 60 pessoas, até eu ficar bem velhinho,
Amém. Não faço questão de ter uma mega igreja. Não faço questão. Faço questão de obedecer a palavra de Deus. Porque no dia que eu chegar lá diante do Senhor, eu quero que Deus chegue assim, vem cá, servo bom e fiel, você foi fiel. Você foi fiel. Para ter mega igreja, eu não vou ficar fazendo aqui culto gay, culto dos adúlteros. Você tá rindo, mas não tem culto gay aí. Culto de adúltero. Não tem culto de adúltero. Ô, gente, olha, eu quando pesquisei, vou dar um Google, deve ter culto de adúltero. Deve ter, sério, swing e gospel. Ah, gente, tem tanta coisa, tem tudo gospel, cara. Não é sério. Tem tudo, você bota gospel, parece que santifica. A pessoa quer. Porque tem cheque sem fundo gospel, tem tudo gospel. Pecado tem que ser largado. Deus, nós temos que fazer uma asepsia da nossa vida e uma asepsia da comunidade. Para que esse pequenininho, igual essa fofa aqui, que a Marlene, é neta da Marlene. A Marlene traz com tranquilidade. Sabe que aqui, ela vai aprender a palavra de Deus lá, mas aqui as pessoas são frequentando, são pessoas confiáveis. São todos pecadores, eu sou o primeiro. Mas somos pecadores que não queremos continuar no pecado. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor não faz exceção de pessoas. O Senhor não se importa se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre, se é negro, se é branco. O Senhor chamou a todos, e todos que confessaram o teu Filho Jesus Cristo se tornaram teus filhos, independente da cor de pele, da altura, do sexo. O Senhor também usa quem o Senhor quer, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. A tua palavra vem por intermédio dos teus meios. Mas também vimos aqui, Pai, que o Senhor, sim, vai fazer asepsia de pessoas. O Senhor vai lavar a mim, lavar meu irmão, minha irmã. E o Senhor vai lavar também essa comunidade. E vai lavar, Deus, através da gente mesmo. Quando a gente não aceitar o primeiro nosso próprio pecado, mudar de vida, mas não aceitar também conviver com o pecado do outro e ajudar essa pessoa a mudar de vida. Mas se for o caso, Deus, de uma resistência, que o Senhor nos dê força para retirar essa pessoa do meio da tua igreja, para que não comprometa todo o organismo, todo o corpo. Dá-nos santidade, Deus. Dá-nos a santidade com humildade, não com arrogância. Não queremos bater no peito e dizer que somos melhores que os outros, mas queremos buscar pureza moral. Tem misericórdia da tua igreja aqui no Brasil, principalmente. Tem misericórdia da sociedade nossa, da sociedade em que meus netos viverão. Meu Deus, dá que mais e mais igrejas preguem essa palavra, o verdadeiro evangelho, para que possamos ter uma vida santa, pura, irrepreensível, imaculada, que paguemos o preço de te seguirmos e que essas crianças se encontrem quando crescerem, igrejas locais, que continuem sendo fiéis ao Senhor e não se conformem com esse século. E que a tua graça, Senhor Jesus Cristo, o teu amor, Pai, e a tua ação, Deus Espírito, que nos convence, nos conforta, nos consola, e seja conosco aqui e com todos os teus filhos e filhas, hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém.